apesar de todo esse contingente, né, de toda essa estrutura montada para que haja o combate à sífilis, nós ainda temos o aumento de casos, principalmente entre jovens e gestantes. Os jovens, no boletim epidemiológico, ele pega um recorte de 16 a 23 anos, existe um aumento bem importante entre essa população. Sim. A gente fala aqui de uma questão que é amplamente conhecida, que é o uso de preservativo, né, Sim. que é o principal método de prevenção. Sim. Que é distribuído tanto o preservativo interno quanto o externo, de forma gratuita em todas as UBSs de São Paulo, e mesmo assim nós temos aí os jovens usando cada vez menos a camisinha, né? Oi, pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que a gente não conversa, mas sempre que a gente pode, a gente chega aqui com notícias boas, com informação boa, com gente interessante que tem algo a dizer. O assunto de hoje é meio sério. Os nossos assuntos normalmente são sérios, mas o nosso requer uma atenção especial, porque nós vamos falar sobre uma enfermidade. As pessoas dizem que não é mais para usar o nome doença, né? Mas, de qualquer forma, é uma enfermidade, é uma infecção que está com a gente desde os tempos bíblicos. Desde os tempos bíblicos. E ela já foi mais forte, e agora nem tanto, mas está voltando, e ela continua acontecendo, e ela é fácil de ser eliminada. Eu estou aqui com o Felipe Pedreira. O Felipe é o nosso coordenador de atenção à saúde da nossa divisão que atende ao município de São Paulo, principalmente na zona da Penha, as UBSs da Penha. Eu costumo dizer que a UBS é o começo do atendimento SUS. Seja bem-vindo, Felipe. Do que nós vamos falar? Muito obrigado, Romeu, pela acolhida. Realmente é um tema muito importante, né? Muito relevante para a saúde pública, né? Um problema nacional, para além de São Paulo. E hoje nós vamos falar de sífilis, né? A gente está na semana aí do dia 19 de outubro, que é o dia do combate à sífilis. Isso. E esse é o assunto que a gente vem tratar hoje, bater um papo sobre. Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Qual a diferença entre essas duas sífilis? É legal, a sífilis ela é uma IST, né? Como você mesmo disse, uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, a principal via de transmissão dela é a via sexual, mas também tem a sífilis congênita, né? Ela pode ser transmitida, como a gente diz, verticalmente, né? Transmitida da gestante para o feto, né? Por via transplacentária. Então, essa é a principal diferença, né? A forma de infecção, a forma como o paciente que é infectado, ele entra em contato com a bactéria causadora da doença. E quando você fala transmissão da mãe para o filho, ela também é pelo sangue ou não? Ela é pela placenta, só né? Pela placenta, pela comunicação da placenta, ali, né? Entre a gestante e o feto. A gente chama de transplacentário. Né? E a sífilis só é transmitida a outra pessoa, no caso de pessoas adultas ou qualquer coisa, só via sexual? Por via sexual, ela pode ser transmitida hoje, muito menos, né? Por conta do cuidado que se tem nos laboratórios por transfusão sanguínea. Então, é uma coisa que é reduzida a zero. Na verdade, hoje não costuma acontecer. Então, basicamente, é por via sexual. E a via sexual é pelos fluidos ou é apenas a questão pelo sêmen? É pelo contato com as lesões. Com as lesões. Com as lesões que são características ali, principalmente do tipo primário e secundário da doença, né? Que ocorre principalmente ali na área genital. Tá certo. O que é a sífilis? A sífilis é uma infecção, né, sexualmente transmissível. Ela é causada por uma bactéria, né, um treponema. Sim. É uma bactéria gram-negativa, que a gente chama, que ela pode evoluir em 3 estágios principais, né? Ela pode ser, a gente classifica ela como adquirida, que é essa que nós transmitimos por via sexual, ou congênita, que é a transmitida da gestante para o feto, né? Ela evolui nesses 3 estágios, então ela começa como uma sífilis primária, pode evoluir para uma sífilis secundária
e para uma terciária, que é uma complicação muito mais grave, né? Ela comete principalmente os sistemas cardiovascular e o sistema nervoso central na terciária. Então, vamos entender essa questão um pouquinho. Quando a gente fala sífilis, as pessoas pensam, normalmente, você acabou de citar, são machucaduras, são feridas ou alguma coisa. Esse seria já o estágio secundário, né? Porque parece que o estágio primário, ela está oculta e quietinha ali, é isso? Entre esses estágios, existe uma fase de latência, né? Que ela pode durar anos, né? Certo. Que é uma fase assintomática. Então, nesse momento, o paciente não tem nenhum tipo de manifestação clínica. Mas né? ele pode transmitir? Ele pode transmitir. E aí, essas feridas genitais, elas aparecem principalmente na primária, né? A gente tende a acreditar que é nas fases mais evoluídas, mas não. Começa com uma mácula ali, com uma feridinha que aparece no genital. E como ela fica por muito pouco tempo na primária, até 1 mês e meio, ela costuma remitir naturalmente, isso é uma grande preocupação, porque aí a pessoa acha que era só um machucadinho e não procura a unidade de saúde para investigar, identificar o que é, e ela entra nessa fase de latência, sem os sintomas. Então, a gente vai falar muito de diagnóstico precoce aqui, né? Do quanto isso é importante para a atenção básica, né? Para a vigilância epidemiológica dessa doença. Mas esse estágio primário é muito difícil da gente encontrar o paciente nesse estágio dentro de uma UBS. Normalmente é uma cultura, né, do brasileiro procurar o cuidado em saúde quando as coisas estão mais evoluídas. Acho que normalmente a grande maioria das consultas são mulheres que vão fazer algum exame ginecológico. Normalmente na UBS já é feito também algum exame, algum teste para detecção da sífilis? Sim, esse é um ponto bem legal, né? Porque a gente tem a triagem, né? Hoje em São Paulo nós temos a oferta dos testes rápidos por livre demanda. Sim. Então a pessoa não precisa estar sentindo nada, não precisa estar com nenhum tipo de acometimento para ela chegar e basta ela manifestar o desejo ou a própria equipe ofertar a realização desse teste, que é um teste rápido. O resultado sai muito rápido, né? Feito com um furinho na mão. Tá. Através do sangue. Então é no sangue. Ela não precisa fazer um exame ginecológico. Não precisa. Então é tanto o homem... Mesmo no estágio primário. Mesmo no estágio primário. Tá. Ele pega até... Após 15 dias que a pessoa teve o contato com a bactéria, ele já é identificável nesse exame de teste rápido. Certo. Tá? Então, ele é livre demanda. A qualquer momento, ali durante o funcionamento da unidade que o paciente... que for ofertado ao paciente ou que ele tiver o desejo de realizar, ele pode fazer o teste rápido para essa triagem. Mas não é um teste que, eu venho aqui fazer um exame de sangue para ver, sei lá, o açúcar alto ou alguma outra questão e aparece ela também. Não, tem que ser específico. É específico de sífilis, né? Assim como nós temos para outros tipos de infecção também. Tá certo. E daí, o estágio 2? O estágio 2, ele se manifesta com algumas manifestações clínicas mais complexas, né? Então, costumam aparecer outras lesões em mucosa, então dentro da boca, que é muito comum de aparecer, algumas erupções na pele, sapinho do corpo. Parecido com o sapinho, não necessariamente o sapinho. Acho que até a gente está falando de termos populares aqui, né? O estágio inicial da doença é o chamado cancro, né? Antigamente a gente ouvia muito falar de cancro duro. São essas feridinhas que aparecem na genital na fase primária, né? Já na secundária nós temos febre, então tem alguns outros sintomas que são mais característicos de várias infecções, na verdade. Então a tendência é que nessa fase o paciente ele procure mais o equipamento de saúde para fazer exames. Mas a manifestação é só uma febre ou já começa a aparecer alguma coisa na pele? Começam a aparecer erupções na pele, nessas regiões como uma catapora. Como mucosa, parecidos, são erupções avermelhadas. Um hemipox. Um hemipox. Que é uma catapora. Um pouco parecida, né? Aquela feridinha que a gente chama que é parecida com queimadura rubéola, rubéola, alguma coisa assim. Então são sintomas que são característicos, mas eles também aparecem em outras doenças, em outros tipos de infecção, né? E a pessoa que deve estar atento a isso, se começa a surgir algum sintoma desse tipo, ela pode buscar lá na memória dela, a questão de semanas passadas, será que eu tive algum contato sexual com uma pessoa que pudesse apresentar algum sintoma, né? Pelo que eu estou pressupondo aqui. Exatamente. Ou o contato sexual sem o uso de preservativo, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma manifestação clínica, né? Sim, que ela teve a relação.
Então ela pode buscar na memória. Acho que é legal a gente ressaltar aqui que a atenção básica, a gente está falando muito de procurar quando tem sintoma, mas a atenção básica a gente está falando de continuidade de cuidado, né? Eu costumo dizer que não se tem alta na atenção básica, né? Tem alta do tratamento, mas não do acompanhamento. Certo. Então, dentro de uma dinâmica de cuidado em saúde mais ampla, eu posso solicitar exames de sangue que podem me dar esse diagnóstico, mesmo o paciente não tendo nenhum sintoma. E é por isso que a gente fala muito da importância epidemiológica da doença. Ela é um agravo de notificação compulsória, né? O que significa que a partir do momento que eu diagnostico, eu preciso notificar para os órgãos de vigilância sanitária, a fim de manter uma estatística, né? E essa questão da vigilância epidemiológica. Então... E o que os números mostram hoje? São preocupantes. Os números mostram que, apesar de todo esse contingente, né, de toda essa estrutura montada para que haja o combate à sífilis, nós ainda temos o aumento de casos, principalmente entre jovens e gestantes. Né? Era isso que eu ia perguntar. Qual é a idade do povo que está aparecendo com sífilis? Os jovens, eles, no boletim epidemiológico, ele pega um recorte de 16 a 23 anos, existe um aumento bem importante entre essa população. Sim. A gente fala aqui de uma questão que é amplamente conhecida, que é o uso de preservativo, né? Que é o principal método de prevenção. Sim. Que é distribuído tanto o preservativo interno quanto externo, de forma gratuita em todas as UBSs de São Paulo, e mesmo assim nós temos aí os jovens usando cada vez menos a camisinha, né? Mesmo com toda essa acho que o medo da AIDS, do HIV, meio que deixou o pessoal um pouco mais relapso, e daí foi contraindo algo não tão grave quanto um HIV, mas algo grave como sífilis. Minimizar, né? Eu acho que as outras doenças, né? E assim, até a questão da AIDS, que hoje se tem um prognóstico melhor, muito melhor, né, do que há 40 anos, há 30 anos atrás, isso facilita também, né, porque se nós não conseguimos acessar a população com uma educação em saúde adequada, a informação que ele recebe é externa, né, e essas falas preocupam um pouco, né, ou não se morre mais de AIDS, então você acaba minimizando um pouquinho o tamanho do problema, né, isso é complicado. A gente está falando de uma turma mais jovem, ou jovens adultos, quer dizer, adolescentes jovens adultos. Mas a AIDS ocorre também numa idade a partir de uma senhora na menopausa, ou um senhor em torno dos seus 50 anos, vamos dizer assim, para frente. Sim, nós temos bastante incidência também, né, de pessoas acima de 50, de 60 anos que têm essa infecção. E, por incrível que pareça, são as pessoas que mais testam, né? A gente tem uma proporcionalidade meio invertida aí, né? Porque são os que mais frequentam também os equipamentos de saúde e, naturalmente, atendem mais a essas ações de busca ativa dentro de um equipamento de saúde e acaba descobrindo ali, não faz exame ou tem uma vida... Como é uma doença que ela cura mediante tratamento, né? E ela fica... Já vamos falar, e o tratamento é extremamente, supostamente fácil. Simples, né? Simples. Perdão, simples. Tá. Mas deixa eu fazer então agora a pergunta que paramos aí, o 3, o estágio 3. O 3 é o mais complicado, né? O terciário... Quando é que ela acontece? Ela acontece quando no estágio primário ou no secundário não identifica a doença e não trata adequadamente, né? Mas a pessoa não vai estar com umas protuês, como a gente falou, que vai estar com erupções na pele, esse é o estágio 2. Como é que ela chega no estágio 3? É o grande nó, é uma grande pergunta, né? Tá. Eu acredito que tem uma influência muito psicossocial nessa questão, né? Então, existe muito estigma no tratamento, né, da infecção. E como ela se manifesta inicialmente na região genital, então ela é atravessada por várias questões relacionadas à cultura, à crença, e a pessoa acho que prefere não buscar o serviço ou não se expor nesse nível e, mas eu não estou tendo mais... E o que acontece no estágio 3? No estágio 3, ela atinge tecidos importantes aí, né? Ela atinge o sistema cardiovascular e principalmente o sistema nervoso central. O que é sistema cardiovascular? Como é que ela vai atingir a corrente sanguínea? Isso, através da corrente sanguínea ela passa a cometer alguns outros tecidos do corpo humano, né? Então ela chega até o coração, ela compromete todo o processo circulatório, mas o principal é o comprometimento neurológico, né? Que a gente chama de neurosífilis. Então a neurosífilis é o principal acometimento. Dos casos de sífilis diagnosticados, aproximadamente 7%, um pouco menos de 7% chegam nesse estágio de acometimento.
E aí a gente tem sequelas bem graves. O que é uma sequela? A pessoa atingiu, não estou dizendo, o sistema nervoso dela, nos nervos, como o pessoal fala nos por aí. Nervos, né? Como é a pessoa que está acometida de sífilis nesse estágio 3? Ela apresenta, nos outros tecidos ela apresenta algumas deformidades também, né? Mas na questão neurológica ela pode apresentar desmaios, ela pode apresentar questões parecidas um pouco com epilepsia, né? Convulsões, eu costumo dizer que é o sistema elétrico do nosso corpo, né? Então, se eu começo a ter muito curto-circuito ali no meu sistema elétrico... Boa ilustração. Eu posso ter vários comprometimentos a partir disso. Tontura, cai... Exatamente, quedas decorrentes, então são várias complicações aí. Nesse estágio tem tratamento? Ainda tem tratamento, né? É um pouco mais complicado de você ter a cura da doença sem nenhum tipo de repercussão posterior, mas ainda assim é possível de tratar e é possível curar a neurosífilis também. Qualquer tipo de unidade recebe? Qualquer tipo de unidade básica tem essa porta de entrada. Esse que o Seconce, nós temos aí mais de 50 na Zona Leste, coisa e tal, na Penha e no Hermelino Matarazzo, né? Todas elas, então, uma pessoa qualquer chegar lá, ela vai esperar a vez dela ser atendida, que eu sei que anda cada vez mais rápido esse atendimento, e ela tem que dizer que ela está sentindo ou está desconfiada de alguma coisa? Como é que é isso? Não precisa, né? Essa é uma etapa bem importante, porque quando a gente fala do atendimento não médico, né? De uma doença que ela não é só relacionada a questões médicas, também tem aí a influência de questões psicossociais, como eu falei. É importante que toda a equipe que está dentro da unidade básica de saúde, desde os administrativos até o corpo médico, né? O corpo clínico ali, os farmacêuticos, os enfermeiros, toda a outra equipe multi, esteja engajada e tenha conhecimento sobre isso. Então, é um paciente que desde o início ele vai ser acolhido, ele vai ser levado para um espaço onde vai ser garantido o sigilo, né? A gente fala muito a privacidade dele. A adesão ao tratamento passa muito por isso, né, Romeu? Eu garanti a segurança e o vínculo com o meu paciente. A atenção básica, ela parte do vínculo, né? Então, esse contingente, essa capilaridade de UBS que nós temos em São Paulo permite isso, uma proximidade mais curta entre unidade e população. Então, esse paciente ele vai chegar, ele vai ser acolhido, ele vai ser ouvido por um profissional ali capacitado. É legal ressaltar que não são só os enfermeiros que fazem esse teste, então qualquer profissional clínico ali na unidade que esteja capacitado, né, devidamente treinado, pode realizar a testagem, e ali dentro daquele espaço de segurança sigiloso, ele vai poder falar o porquê que ele está buscando, ou se ele quer só fazer exames gerais. E isso é legal porque quando a gente fala de vínculo, né, ele está muito focado na pessoa, né, não no serviço. Então, muitas vezes esse paciente ele procura determinado profissional que está lá na unidade. Sim, sim. Então, esse conhecimento ele precisa estar disseminado entre todos que fazem parte desse cuidado. Né? O tratamento é simples. É curto espaço de tempo? Simples. O tratamento mais longo, ele dura 3 semanas, né, para a sífilis adquirida. Como é que alguém pode levar a sério uma doença que você cura em 3 semanas? Exatamente, né? Ele só é um pouco dolorido, né, Romeu? É com benzopenicilina, é uma injeção um pouquinho doída, que causa medo aí quando a gente fala. Não, a injeção não dói nada, senão o pessoal não vai querer tomar injeção. Exatamente. Mas eu volto a dizer que a adesão, ela é o foco ali da atenção básica, né? Qual é a seriedade dessa? Por que ela é tão séria assim? É por causa do estágio 3? Ela é séria porque ela é uma doença infecciosa que você transmite, né? Então, se você não corta esse sistema de transmissão, ela vai se propagar, né? E a gente não consegue erradicar isso se a gente não trata, né? Pensando numa doença de cura, a gente tem que sempre falar em erradicação. E também porque ela causa óbito, né? Então, assim, conforme ela vai evoluindo sem tratamento, ela tem potencial de causar óbito, principalmente na congênita, né? Nós temos um dado do boletim epidemiológico que fala que foram registrados em 2020 186 óbitos de crianças por sífilis congênita. Nós estamos falando de bebês que estão nascendo, ou é depois? São bebês que estão nascendo com sífilis, né? Com essa transmissão feita pela gestante. De uma causa evitável, que eu acho que é isso que chama muita atenção, né? Que você bateu muito nessa tecla, né? De uma coisa que nós temos um contingente para evitar e nós perdemos aí quase 200 crianças
para essa doença, né? Para esse acometimento. Então, e depois, o que eu acho também, não tinha uma questão que a sífilis também causa alguma deformidade? Sim, no estágio, no terciário, ela causa deformidade, e aí a gente pensando no cuidado, né? Ela demanda reabilitação, ela demanda o cuidado na especialidade. Então, tudo isso, se a gente for falar que é uma coisa que pode se evitar, né? Para uma doença que não se evita, acho que a gente tem que lidar com isso e pensar na estrutura para esse atendimento. Mas para uma doença que quanto mais precoce eu descubro e eu tenho esse contingente para fazer esse diagnóstico quanto antes, né? Demandar todo esse cuidado, ele é problemático, né? Então é por isso que é uma doença de tanta importância e que a gente tem, e que acomete principalmente jovens, né? Então fica um tempo parada lá. Você diz que é mais jovens. Mais jovens. A incidência, o aumento dela hoje é mais no público jovem e gestante, né? Por falta de conhecimento. Por falta de informação. Para não dizer ignorância. Entendeu? Ignorância quer dizer não tem conhecimento do fato. Nós estamos falando aqui, conta para alguém, fala para as pessoas, vão lá no UniBS, não é brincadeira isso. Felipe, suas palavras de despedida. Queria reforçar isso, né? Então, nós estamos lá na ponta, no cuidado direto com a população e estamos disponíveis para que a população procure a gente, né? Que façam os testes rápidos, todas as triagens diagnósticas disponíveis no SUS. Gostaria de agradecer o convite. Que isso. Foi um papo que, além de ser muito relevante para todos que vão assistir, né? A gente tem que cada vez falar mais sobre isso, apesar de ser muito antigo. Faço aqui os meus agradecimentos em nome da SAS. E, gente, isso aqui, não brinca, não é porque é uma doença que pode ser tratável, que, vou ver que a hora que complicar eu trato. Não, tem que tratar já. Não transmita, não passe para frente. Você mencionou uma questão aí que vamos voltar sobre ela. As grávidas, né? Exatamente. A gente tem várias unidades, o SECONS tem várias unidades que tem maternidade, algumas maternidades de alto risco. E a gente sabe de quantas pacientes chegam lá e vai se detectar que tem sífilis. E todo o protocolo de pré-natal, né? Ele é voltado para essa identificação. Então, a gestante captada precocemente, que a gente estabelece que até a 12ª semana, ela já tem que ter o pré-natal aberto na unidade para dar o devido cuidado. A 12ª semana, nos 3 primeiros meses. O ideal, exatamente. O ideal é até a 12ª semana, que a gente chama de captação precoce. Então, ali ela já realiza o teste rápido na abertura do pré-natal, já faz o monitoramento mensal, né? Em caso do teste positivo, ela já faz o monitoramento mensal para verificar a evolução do tratamento da doença. E é legal que os estudos falam que quanto antes ela descobrir, menor a chance dela transmitir para o feto, né? Porque no começo ali da gestação é muito mais fácil ela transmitir a bactéria para o feto. E um bebê com sífilis pode morrer ou ter muitas complicações no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Sim, sim. Ok, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. E, Felipe, meus parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês estão fazendo lá. Eu sei que você é um conhecedor do assunto e vamos levar esse papo para frente. Vamos falar um pouco sobre as pessoas dessa infecção que está conosco desde os tempos da Bíblia lá atrás e que a gente pode eliminar. Muito obrigado.